hoje para falar com o nosso ouvinte sobre a leitura dessa carta aos brasileiros e brasileiras, Manifesto pela Democracia, enfim, esse movimento que partiu da Faculdade de Direito da USP e que ganhou corpo primeiro no mundo jurídico, depois envolvendo artistas e empresários, a leitura que vai ser feita dentro de instantes na Faculdade do Largo São Francisco. O que você apurou, o que você pode contar para o nosso ouvinte a respeito disso, Sabino? Muito bom dia. Oi, bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, João e aos ouvintes. Sabino. Veja só, antes de mais nada, deixa eu só fazer um parênteses rápido, porque a informação que a Bruna Barbosa dava sobre motocicletas e a faixa azul exclusiva na Avenida 23 de Maio, agora estendida a Bandeirantes, merece uma rápida informação. A Prefeitura está tentando essa autorização para estender a faixa já faz mais de 4 meses. Estava parado no Ministério lá da infraestrutura em Brasília e não andava, né, nos órgãos burocráticos, enquanto a gente tinha um número crescente de pessoas morrendo em acidentes de moto aqui em São Paulo. Precisa diminuir Sabino, a burocracia. Por quê? Oi? Por que isso tem que ser autorizado pelo Ministério? Isso aí não é uma decisão, um atributo do poder local? Também achei que fosse. Não, toda decisão e toda regra de trânsito, ela tem que estar vinculada ao Código Nacional de Trânsito, portanto, é responsabilidade federal, Thaís. Eu aprendi isso recentemente também. Então, precisava passar por uma autorização em Brasília, uma autorização burocrática que demorou muito. Mas vamos lá, vamos falar do fato de hoje, vamos falar do 11 de agosto, né? Um dia que nos é caro para nós, advogados, para nós, ex-alunos do Largo de São Francisco. As pessoas podem discordar do documento hoje, do ato da manifestação contra a democracia, mas ninguém pode negar o aspecto histórico e que pode se tornar ainda mais importante no decorrer dos próximos dias desse ato que acontece hoje lá nas Arcadas, como é conhecido o Largo de São Francisco. A leitura vai acontecer no pátio interno, a leitura do documento vai acontecer no pátio interno, onde deverão estar cerca de 1.500 pessoas, inclusive muitos jornalistas estrangeiros motivados por aquele evento promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, de críticas ao sistema eleitoral feito a embaixadores estrangeiros, né? E milhares de pessoas estarão do lado de fora, nem todo mundo vai poder entrar na faculdade, até porque não cabe. Há informações de alguns que teríamos 5.000 pessoas do lado de fora e até quem preveja 20.000 pessoas do lado de fora, ou seja, vai ser um dia tumultuado no centro da cidade, e há uma preocupação com a segurança, pelo menos manifestada explicitamente pelo professor Celso Campilongo, que é o diretor da faculdade, dada a radicalização do momento político que a gente vive hoje. Atualizando os números de assinaturas, hoje pela manhã bateu em 910 mil assinaturas o documento. Os organizadores, aqueles que redigiram a carta, desde um primeiro momento, buscavam uma pessoa com representatividade, uma pessoa simbólica do momento, para ler a carta. Alguém do estilo, por exemplo, do ex-narrador de futebol, Osmar Santos, tão importante durante as Direta Já, que fazia toda a apresentação daqueles eventos da Direta Já. Esse nome não foi encontrado, mais uma vez, dada a radicalização do momento político brasileiro. Chegou a se convidar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Freitas, que só não aceitou por uma questão de saúde, e provavelmente, pelo menos é o que dizem os organizadores, a carta será lida por 4 mulheres, até porque a carta, diferentemente de outras cartas aos brasileiros, o documento oficialmente hoje chama-se Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, no marco de um novo momento importante para o país, em que efetivamente a mulher precisa ser valorizada em seu papel fundamental na política brasileira. Houve muito cuidado na redação desse documento, palavra por palavra, mas em algum momento ele faz crítica indireta ao presidente Bolsonaro. Abre aspas. Eles pedem, antes das aspas, eles pedem o fim, aí sim abre aspas, dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, ataques infundados ao sistema eleitoral brasileiro, fecha aspas. Isso é o que diz o documento. E é numa data que faz referência a outras datas históricas. Em 1977, o professor Gofredo da Silva Telles, no mesmo 11 de agosto, na mesma Faculdade de Direito, fazia a leitura da Carta aos Brasileiros contra o regime militar. E em 1992, mais recentemente,
havia também uma manifestação de estudantes do Largo de São Francisco pedindo o impeachment do ex-presidente Collor, que acabou depois sendo empichado. Na verdade, essa manifestação de hoje é uma antecipação, uma resposta antecipada dos atos que estão sendo chamados, dos desfiles que estão sendo chamados pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 11 de setembro. Né? No Largo de São Francisco é um local muito simbólico para que isso aconteça. De lá saíram 13 presidentes da República, inclusive o último foi o ex-presidente Michel Temer, que hoje o jornal Gente ouviu, e esse documento foi acusado um pouco de ser elitista. Por quê? Porque tem assinatura de banqueiros, tem assinatura dessa elite do mundo jurídico brasileiro, mas também é verdade que tem assinatura de motoristas, bancários, professores e até desempregados. Né? A ideia é que não houvesse discursos partidários. Vamos ver se isso vai acontecer, vamos ver quem vai discursar no evento, que promete ter 3 horas, pelo menos, de duração. A ideia era ter um movimento apartidário, que é diferente de um movimento suprapartidário, que é efetivamente o que vai acontecer. O presidente Jair Bolsonaro perdeu uma oportunidade muito boa de esvaziar essa manifestação, de esvaziar a importância desse documento, se tivesse pura e simplesmente assinado. Era um ato simples do presidente. Concordo plenamente com você, Exatamente. Sabino. Esse tempo todo me perguntei por que ele não assinou. E por que não assinou? Esvaziava, terminava a coisa, né? Mas não. Era só ter assinado. O presidente Michel Temer, nas entrelinhas, de alguma forma, fala isso. Sim. Né? Fala, e diz que ele mesmo assinou todos. Exatamente, não há por que não fazer isso. Agora, de qualquer forma, além de um ato pela democracia, eu acho que o que a gente precisa entender é que precisa ser um ato pela serenidade do país, um ato pelo fim dos ataques virulentos de parte a parte, um ato pelo bom senso na política. Né? A gente está vivendo agora o início de um bate-boca religioso. Olha que ponto a gente chegou. Né? De um lado, defendendo babalorixás, padres católicos, por exemplo, o babalorixá Sidney Nogueira estará lá, o padre Júlio Lancelotti estará lá na faculdade. Do outro lado, os evangélicos. Isso não faz o menor sentido num país como o Brasil. Isso é inédito no Brasil, Sabino. É inédito no Brasil. Briga religiosa. Não faz o menor sentido, Sônia. Não faz parte da cultura brasileira. Os candidatos deviam estar discutindo propostas contra a fome, propostas contra a situação dos moradores em situação de rua. Enfim, o que o Brasil quer é tranquilidade institucional, né, como disse, para usar as palavras do ex-presidente Michel Temer. Vamos torcer para que esse ato ocorra com serenidade, com ponderação, assim como os atos de 11 de setembro, porque definitivamente o Brasil está cansado dessa radicalização. É bom lembrar também que ele é um ato aberto, mas o espaço dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco é, claro, limitado, por isso também há uma estrutura na parte de fora, ali na frente do Largo São Francisco, para abrigar aqueles que forem, nesta manhã, se manifestar por lá. Marco Antônio Sabino volta às 9 da manhã do sábado, na tela da Band Aberta, com o programa Olhar de Repórter. Até lá, Sabino! Obrigado, Thaís, Sônia, bom dia para vocês. Beijo, Sabino.